Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para prestarmos culto ao nosso Deus. Isso nos alegra imensamente. Nós queremos celebrar esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. No livro dos Salmos, o Salmo 15 nos diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com fidelidade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. E o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Palavra do nosso Deus. Vamos, nesse momento, orar. Vamos invocar a presença de Deus, pedir a sua direção para esse momento de culto ao nosso Senhor. Deus, Pai bendito e Pai santo, nós te louvamos, te bendizemos pela oportunidade de prestarmos culto a Ti. Ó Deus, nós te pedimos nesse momento que Tu venhas inspirar tudo que nós fizermos aqui. Nossos cânticos, louvores, nossas orações, as leituras e meditação da Tua palavra, a bênção que aqui será impetrada. Que do começo ao fim, tudo que nós fizermos seja feito segundo a sua santa vontade. Permita, Senhor, que pela tua graça infinita, esse culto possa alcançar a muitas pessoas, transformando as suas vidas, abençoando-as. Mas acima de tudo, ó Deus, nós te rogamos que esse culto seja motivo de glória, glória a ti, porque tu és o nosso Deus, a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso Salvador. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar um hino de louvor e adoração ao Senhor. Cantemos com alegria. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, com as novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso
Santo que os crentes em Cristo, jubilosos do céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, faz o que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro bendito, Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero ler no Antigo Testamento uma palavra que inspira esse momento de confissão de pecados. No livro de Moisés, o Deuteronômio, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu os convido nesse momento a curvarem suas cabeças, aí onde vocês estão, nas suas casas, enquanto nós ouvimos o louvor, o cântico, confessemos a Deus os nossos pecados. Roguemos a Deus as suas mais ricas misericórdias sobre as nossas vidas. Esse é momento de confissão, de pecados, de quebrantamento de coração. Oremos, meus irmãos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, Vou ver as primeiras obras, Senhor. eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, Encontrar-me contigo, Senhor. quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, Vou ver
Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A palavra de Deus nos conclama: cantai ao Senhor um cântico novo. A palavra de Deus nos convida a louvá-lo, a adorá-lo. Vamos cantar ao Senhor? Vamos entoar com alegria louvores ao nosso Deus. Cantemos. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Mostrando ao mundo amor e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá nos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas que nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, O seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. deu sentido às nossas vidas e paz.
aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como seu amor por nós é tão real, carinhoso é seu cuidado paternal, pois sustenta a nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crer obras ainda maiores fará. O mundo que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o momento de ouvirmos a palavra de Deus, meditar nela, porque ela é a palavra que inspira as nossas vidas. Ela é, como dito, palavra de Deus para as nossas vidas. Quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. O título desta pregação é Viver para semear. Viver para semear. Vamos ler a palavra de Deus? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco
e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra do nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema da semeadura, o tema do plantio e da colheita é um tema sempre pertinente. Jesus Cristo fez referências diretas e indiretas a este fato, porque não se pode perder de vista a sociedade de Jesus, o tempo de Jesus, a atividade agrária, agrícola, era algo usual, agropastoril, vamos dizer assim. Então, todo mundo sabia do que Jesus Cristo estava falando nessa parábola. Todo mundo conhecia a rotina do plantio, da colheita. Todo mundo sabia a importância disso. Se vocês puxarem um pouco na memória, fica fácil entender, inclusive, a importância da plantio e de colheita. Uma das festas de Israel, uma das mais importantes festas de Israel era a festa das colheitas, o Pentecostes. O Pentecostes era a festa das primícias, os primeiros frutos da terra. E isso trazia tanta alegria para o povo que eles, quando colhiam, eles faziam um culto de gratidão a Deus. Plantamos e tivemos resultado do nosso plantio, da nossa colheita. Plantamos e Deus nos abençoou, de modo que agora podemos colher o que plantamos, nossas vidas estão sob segurança, nossa sobrevivência não está ameaçada. Temos o que comer, podemos guardar mantimentos para os dias difíceis, por exemplo, de falta ou de carência. Jesus Cristo sabia da importância disso, sabia que poderia ser bem entendido. Jesus Cristo falou para um público para o qual não era nova a história da agricultura, do plantio e da colheita. Para nós, talvez, que moramos em cidades grandes, para quem nunca teve a experiência de morar no interior, na roça, e não conhece bem a vida na roça, pode em algum aspecto soar estranho, mas eu diria que esta passagem é uma passagem que por si só já traz uma mensagem muito clara para todos nós. Meus irmãos, eu quero começar essa pregação então falando sobre a vida no campo, mais especificamente a vida do semeador. A vida do semeador é dureza. É dureza. Sim, olha, por exemplo, um agricultor, ele não conhece feriado, de um modo geral. Ele não conhece feriado porque os animais que ele cuida não ficam um dia sequer sem comer, não ficam um dia sequer sem ser tratados. O homem da roça, a pessoa, a família que vive no campo, sabe que feriado, descanso, é sempre algo que não aparece com a frequência que nós que moramos nas grandes cidades temos. Eu diria que a vida no campo é uma vida tão dura, isso talvez explica o fato de que nos anos 1950, de cada 10 brasileiros, 7 moravam no campo ou no interior. Hoje, a ordem se inverteu. De cada 10 brasileiros, 7 são os que moram nas grandes cidades ou nas regiões metropolitanas. Diminuiu muito o número de pessoas que cuidam do campo e da roça. É, sim, uma atividade muito dura. Jesus Cristo sabia disso. Jesus Cristo viveu numa sociedade agropastoril, agrário-pastoril. Pois é, o texto diz:
Eis que o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Meus irmãos, quando o semeador sai a semear, eu diria que é um projeto de vida. O semeador da parábola e o homem da roça, a pessoa que vive no campo, homens e mulheres, eles têm isso como um projeto de vida. Semeadura e colheita, isso é uma rotina que permeia a vida de quem trabalha no campo. Eu diria, repito, uma vida dura. Não há atividades que são interrompidas. Tudo tem o seu ciclo, a sua rotina, a sua permanência. O lavrador, a lavradora, são homens, são mulheres, são pessoas que têm esse princípio, essa estrutura nas suas vidas. Semear. Pois é, esse homem da parábola, esta pessoa que Jesus Cristo conta na sua história, na sua parábola, é alguém que saiu e jogou a semente. Sementes e solos, sementes e terra. Onde é a terra que cai? Pois é, existem sementes que são boas, mas muitas vezes boas sementes que caem em terreno inapropriado, ela, apesar de ser boa, ela corre o risco de não germinar, não crescer e não dar fruto. Sementes boas precisam cair em terrenos bons. Jesus Cristo, na parábola, fala de que boas sementes, ou as sementes que o agricultor jogou na terra, algumas caíram, mesmo sendo boas, né? Caíram entre espinhos, outras caíram em solos rochosos, de pouca profundidade, e outras caíram em ambiente onde as aves do céu vieram e as levaram, comeram. Sementes boas precisam cair em terreno bom. Porque sementes boas, caindo em terreno inapropriado, elas têm pouca chance ou nenhuma de vingar, de germinar. Preparar o terreno, então, é talvez uma boa alternativa. Preparar o terreno, por exemplo, quando educamos nossos filhos e filhas. Olha que terreno fértil, propício para nós prepararmos para que a semente seja jogada. Pessoas, crianças que crescem em ambiente onde o evangelho floresce, onde o evangelho é semeado, onde o ambiente é propício. Ora, há grande possibilidade que essa semente do evangelho cresça, ela germine, desenvolva-se e frutifique. Não é sem motivo que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho. Isso não é outra coisa senão uma tarefa, um dever, uma responsabilidade dos pais que professam a fé cristã. É um direito, mas mais do que um direito, é um dever, eu diria. Pois é, sementes boas devem cair em terreno bom. Mas, no fundo, essas coisas todas que eu disse até agora são mais introdução ao que me interessa hoje mais. Eu queria falar sobre sucesso e insucesso. Muitas vezes nós jogamos sementes, esperamos grandes coisas daquilo que nós semeamos. Nós temos a expectativa, o desejo, e é natural. Todo semeador, ele deve estar movido por esse desejo, por esse princípio, por essa expectativa. Joguei a semente e desejo vê-la frutificando, germinando, dando frutos permanentes. Mas nem sempre as coisas acontecem como nós pensamos. Daí eu tiraria uma importante lição que pode nos ajudar muito, a nós que somos sim semeadores do Evangelho, somos semeadores da boa nova da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, o crescimento não depende de nós. Muitas vezes nós temos a sensação ou a expectativa de que o nosso empenho vai ser decisivo na germinação, no crescimento, na frutificação daquilo que nós fazemos, na semente que nós jogamos, na evangelização, na vida evangelística. Mas isso é, às vezes, um desejo, mas também um desejo muito ingênuo. O Evangelho de João, Jesus diz, é o Espírito que convence as pessoas da verdade, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que faz com que a palavra que foi semeada no coração dessa ou daquela pessoa dê fruto, germine e dê fruto.
A nós cabe, acima de tudo, semear. É verdade que nós sim podemos preparar o terreno, podemos cuidar do terreno, podemos irrigar, podemos tirar as ervas daninhas. Isso sim é tarefa nossa. Mas sempre sabendo que, como diz São Paulo apóstolo, de Deus somos cooperadores. Nós trabalhamos junto com Deus, mas não mais do que isso. Nós, em atitude de fé, de coração contrito e ansioso e paciente, jogamos a semente, esperamos grandes coisas daquilo que nós semeamos, mas sempre sabendo que há limites nisso. Nós não podemos tudo, nós fazemos a nossa parte. E se fazemos com fé, olha, a chance de prosperar, frutificar é muito maior. Nós devemos sim estar preparados para os insucessos da vida. Insucessos da vida. Nem sempre o que nós fazemos nos garante a vitória. Mas eu também acho que nós devemos até nos perguntar o que é a vitória. Eu diria que a vitória e o sucesso tem que ser orientado pelo empenho, pela dedicação, pelo amor com que nós fazemos as coisas. Agora, resultados, isso é coisa que não depende de nós. Se nós fazemos a coisa certa, se nós semeamos com integridade, semeamos com fé e cuidamos da semente que nós jogamos, ora, não deve mais haver no nosso coração qualquer sentimento de perturbação. Se esse trabalho nosso for coroado de glória por Deus, glória a Deus. Mas se esse trabalho não tiver o resultado que nós esperamos, glória a Deus também. O mais importante é sim o nosso trabalho. E eu, por fim, queria falar para você que nos ouve, que não tem essa tarefa de semear o Evangelho. Pelo contrário, é alguém que está ouvindo, que está recebendo a semente do Evangelho. Pode ser que você ouviu essa pregação, teve acesso a ela por uma situação inusitada. Mas você ouviu essa mensagem, eu queria falar para você especialmente. O Evangelho é uma boa nova. O Evangelho é como uma semente. Sementes boas muitas vezes caem em terrenos que não são propícios e acabam não dando o fruto necessário e possível. E a pergunta que eu queria te fazer: que tipo de terreno você tem sido? Tem deixado cultivar, crescer espinhos que sufocam toda boa nova? Sim, muitas vezes nós estamos rodeados de circunstâncias, relações, pensamentos, compreensão de vida que são sim como que um espinho que impedem que o Evangelho cresça. E há sim muitas coisas nos dias de hoje que são como que espinhos. Formas de pensar, relações, coisas que a gente ouve, coisas que a gente deixa frutificar no coração, na mente, que acabam tornando de fato a boa nova do Evangelho inócua. Que tipo de semente, de terreno você tem sido? Espinhos sufocam. É um terreno que permite que raízes vão bem fundo? Pois é, isso depende muito de nós. Eu queria desafiá-lo, eu queria desafiar a você. Se você tem ouvido a boa nova, permita que essa boa nova deite raízes profundas e que essa semente germine, ela cresça, dê frutos, se torne uma árvore gigantesca na qual os pássaros encontram guarida. O Evangelho frutificando na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, é sinal garantido de bênção. Seremos de fato abençoados por Deus. Que essa palavra encontre guarida no teu coração, nos nossos corações. Bons semeadores que fazem a obra de Deus com alegria e gratidão. E pessoas para as quais foi semeada a boa nova, que ouviram a boa nova. Que tipo de terreno temos sido? Que Deus nos abençoe. Nós vamos já nos encaminhando para o término do nosso culto. Eu queria, antes, porém, com alegria, comunicar, partilhar os aniversariantes. Amanhã, dia 30 de agosto, a Luciene Real faz aniversário. Dia 31, Flávia Lacerda aniversaria. E no dia 1º, nossa querida Rosilda, ela aniversaria. Que Deus abençoe essas pessoas ricamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela boa nova do Evangelho, por esse culto maravilhoso que tu nos permitiste celebrar. Ó Deus, que a boa nova continue sendo proclamada. Faz de nós bons semeadores da tua palavra.
Ajuda-nos, ó Deus, a cooperar contigo. E quanto àqueles que têm ouvido a boa nova, Senhor, permita que os espinhos não sejam tão grandes e tão incômodos que possam impedir o crescimento daquilo que foi semeado. Permita, ó Deus, que as sementes que são jogadas encontrem terreno propício e a tua boa nova de salvação, germine, cresça e frutifique. Nós oramos também agradecendo pelos aniversariantes. Dá, ó Deus, graça e sobre graça na vida delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Se alguém disser que ama o seu irmão, mas nos dias maus recusa-lhe a compaixão, que estranho amor, de palavras só nega a própria fé, desprezando o dom maior, a fé. Sem obras é morta, é morta. Fazei o bem a todos. Se alguém passar junto ao sofredor, estendendo a mão, demonstrar-lhe seu amor, verdadeiro amor, pronto a se envolver, fundo mergulhar e pagar pra acontecer. A fé se mostra em atos e fatos. Fazei o bem a todos. Fazei o bem a todos sempre. Fazei o bem a todos sempre. Fazei o bem